ficamos olhando oscilações do ponto com massa m perto de mínimo de uma superfície com força de gravidade quando essa superfície está rodando com velocidade ômega. Então, achamos a equação característica para autovalores foi desse tipo. Eu tentei reconstruir, não sei, alguma coisa errada, por favor, me fala. Mas equação característica foi parecido desse, não? Então, temos que achar autovalores e a primeira coisa aqui, como a equação é biquadrático, então o quadrático em respeito de lambda quadrado, vamos achar primeiro o discriminante. Discriminante é o quadrado de primeiro termo menos 4 de segundo. Bem, agora temos que calcular simplesmente essa expressão. Vamos abrir o primeiro quadrado como quadrado de soma. E o segundo também. Menos 4 é ômega 4, né? Certo, e menos 4. Então, esses termos cancelam. Esses dois somam. E também pode melhorar esses dois. Então, a resposta vai ter esse quadrado menos 4 de produtos vai dar quadrado de diferença. Então, e mais 8 ômega quadrado bom, então achamos o determinante e vamos ver o nosso caso primeiro. Então, no nosso caso, quando a superfície tinha mínimo, K1, K2, eles estavam eles determinavam
os dois curvaturas desse mínimo em respeito de eixos principais. Né? Então, K1 e K2 positivos, e nesse caso, o determinante também está sempre positivo. Tá? Além de caso quando não tem rotação e K1 igual a K2. Mas K1 igual a K2 não estava interessante para nós, né? Porque K1 igual a K2, a rotação simplesmente não faz nenhuma diferença. Né? E a mais parte interessante, usável dessa equação é que lambda quadrado vira zero em 2 pontos, quando ômega quadrado é igual a K1 pelo M e vamos chamar esse ômega 1. E ômega 2 quadrado é igual a K2M. Tá? Isso é claro porque lambda zero é simplesmente raízes desse último termo deve ser zero, então ômega quadrado ou igual a K1 pelo M ou K2 pelo M. E agora, então, podemos ver como autovalores mudam com mudança de ômega, com mudança de velocidade de rotação. Primeiro, como determinante sempre positivo, então os dois raízes do ômega quadrado são os dois real. Então podemos escrever lambda quadrado, que é real, como função de ômega quadrado. Então quando ômega vai ter 2 raízes, né? Então um raiz lambda quadrado, então nós temos que lambda quadrado, vamos escrever uma vez, menos K1 pelo M mais K2 pelo M menos metade, né? Então, quando não tem rotação, ômega é zero, temos menos parte positiva e mais ou menos raiz quadrada de diferença. Então, essa diferença está sempre menos do que o primeiro termo, então os dois termos são negativos. Então, aqui tem os dois lambda vão ficar embaixo. E sabemos também que esses lambda, eles intersectam o zero, tem 2 zeros, no ponto ômega 1 quadrado e ômega 2 quadrados. Tá? E esses autovalores lambda quadrado, claro que, como se mais ou menos, o autovalor que passa pelo zero é aquele que com mais, aquele que um está com mais, outro com menos, esse é um sinal mais e menos. Então, com mais sempre em cima. Hein? Então, o autovalor que passa pelo zero é aquele que tem mais. Hein? Depois, na verdade, dá para ver que esse mesmo autovalor passa pelo ômega 2. Porque isso... porque os dois... Para ver isso, você tem que achar aonde lambda quadrado é zero, e você vai ver que lambda quadrado zero é sempre para termo com mais aqui. Isso é um pouco
trabalho. E o valor com menos vai ficar aqui embaixo. Bom, isso ainda quadrados de autovalores, e autovalores que determinam estabilidade, para achar eles, temos que pegar raiz quadrada. Então, vamos colocar no plano complexo. O que acontece? Quando ômega é zero, não tem rotação, tem dois valores quadrados negativos, então raiz quadrada vai dar dois pontos imaginários. E tudo como todos os autovalores têm simetria pelo esse eixo real, sempre porque todo complexo conjugado também é raiz. Né? Então, tens esses quatro autovalores quando ômega é igual a zero. Agora, aumentando ômega, esses dois mais para fora, eles sempre ficam no eixo imaginário. Mas esse que mais perto do zero, ele primeiro passa no zero. E quando ele passa no zero, lambda quadrado vira positivo, então o lambda vira real. Ele sai pelo eixo real até algum momento, mas depois diminui de novo. Então, um momento ele vira e está indo para trás. Tá? Então, eu vou escrever assim. Assim. Eles viram e depois juntam de novo em zero. Tá? De novo vira zero aqui. E saem pelo eixo imaginário de novo. Tá? Aquela pintura. Então, o que acontece? Os dois. Você começa com o sistema estático. Aumenta a velocidade angular, autovalores chegam perto de zero, viram zero, saem pelo eixo real e você está aumentando a velocidade. Né? E depois eles juntam de novo no zero e saem assim. Não. Essa análise que você fez só foi pro mais. Yeah. Porque pro menos, esses dois, eles só fazem algum movimento assim. Mas não saem do eixo imaginário. Então, nada interessante acontece com esses dois. Então, para a estabilidade, sabemos o seguinte. Sistema estável quando, ou melhor, começar com instabilidade. Claro que quando autovalores estão aqui, no eixo real, um dos deles tem parte real positivo. Tá? Então, quando parte real positivo, o sistema é instável. Então, estabilidade temos para velocidades que correspondem desse movimento de autovalores pelo parte real. Então, condição de estabilidade é que
que ômega está dentro ômega 1, ômega 2. Aqui colocamos ômega 1 menos de ômega 2. Tá? E estabilidade temos quando ômega quadrado está menos do que ômega 1 quadrado, ou ômega quadrado está mais do que ômega 2 quadrado. Então, em caso quando todos os autovalores estão na parte imaginária, temos estabilidade. A única coisa eu coloquei aqui menos ou igual, falando que também no parte quando ômega igual ômega 1 quadrado também tem estabilidade, mas não vou mostrar isso, mas o que acontece quando eles juntam aqui no zero, sempre aparecem blocos de Jordan. Então, se você lembra de teorema, com bloco de Jordan, eles estão zero, mas estou dando bloco de Jordan, então tem termo proporcional de tempo. Então, vai dar instabilidade. Então, o resultado exato é menos igual aqui e exatamente menos ou mais nesses dois pontos. O que acontece? Então, você tem essa superfície que está um pouco elongado. Agora, ômega 1, ômega 2 é raiz quadrada de K1 pelo M, K2 pelo M. Se você lembra que o que é K1 pelo M raiz quadrada é frequência frequência de oscilações de massa ao longo de eixo principal. Então, essa é uma frequência que é mais pequena, então, ao longo de eixo mais comprido. Então, você tem, olhando de cima, pela superfície que não está rodando. Oscilações nessa direção vai dar oscilações de massa. Estão feitas com frequência ômega 1 e oscilações aqui com ômega 2. Então, quando a velocidade é pequena, temos estabilidade. Então, a massa está oscilando, mas estável. Agora, quando a velocidade aumenta, fica maior do que ômega 1, mas menor do que ômega 2 aqui. Isso significa que quando fazemos a situação que quando fazemos uma volta inteira, se a oscilação pelo esse eixo já está feito completo, mas pelo esse eixo não vai estar feito. Vai ter instabilidade. Então, o que vai acontecer é que o massa vai começar a subir. Tá? Então, temos isso mínimo. Então, exatamente quando você vai fazer rotação nesse intervalo e dentro de o mínimo de superfície, o massa vai subir. Interessante. Mas se você aumenta a mais a velocidade, já temos estabilidade de novo. Porque o que vai acontecer, aquele jogo dentro de duas direções, essas direções vão mudar tão rápido que a massa não vai ter mais a dinâmica vira estável de novo. Outra coisa que é interessante para falar exatamente sobre o mesmo caso é olhar o que acontece com matrizes. Você lembra que tinha matriz P de forças potenciais? E essa matriz tinha forma de K1 pelo M menos
Não tinha M aqui. Não, mas bom, a matriz tinha a forma seguinte: M K1 pelo M, 0. Menos M menos ômega quadrado. Tá. Então, o que estamos vendo? Que quando ômega menos de ômega 1, estável. No mesmo tempo, a matriz de forças potenciais está positivo definido. Então, os dois valores aqui no diagonal são os dois positivos. Então, nesse caso, que já sabemos que energia tem mínimo, tá? E por isso já sabemos sobre a estabilidade já no forma que, como energia está mínimo, sempre tem estabilidade. Agora, em caso ômega quadrado maior do que ômega 1 quadrado, já dá para ver que os dois entradas são negativos. Tá? Então, nesse caso, P está definida negativa. Então, energia não tem mínimo. Mas ainda o sistema é estável. Isso também é interessante, o que acontece é que a energia potencial, se eu colocar a energia aqui, a energia potencial, que depende do coordenados, ela na verdade tem o máximo. Mas pela energia cinética vem para outra, cinética sempre positiva. Então, o que temos é a superfície mais ou menos deste tipo. Essa energia. Então, não tem mínimo. Em verdade, tem um jeito para descer, mas além disso, tem uma situação como sistema estável. Isso é uma observação para ver o seguinte, acho que eu já falei isso, que quando energia, ou a mesma coisa que energia potencial, porque cinética sempre é positiva, quando energia potencial tem mínimo, naquele sistema conservativa, sempre tem estabilidade. Mas, se ao contrário, não é certo. Bem, então o que acontece? Então, temos o sistema com sistemas de forças giroscópicos. Eu já falei de forças giroscópicas que aparecem pela essa rotação e pela forma de autovalores. Sabemos que tem um intervalo. Quando você faz rotação, a massa sobe. A outro caso parecido é o seguinte. Aqui, só daqui para baixo, nós usamos o fato que K positivo, os dois positivos. Tá? Então, todas as derivações estão feitas para qualquer K1, K2. Então, vamos colocar K1 positivo e K2 negativo. Vamos colocar K1 positivo, K2 negativo e, para simplificar a vida, vamos colocar a soma positiva. Só para
ter o caso um pouco mais simples. Então, o que isso significa? Que um positivo ou um negativo significa que nossa superfície agora está mesmo aquele... Se chama cela, não? Uhum. Eu consigo entender a questão lá do mínimo de energia, né? Vai ficar lá rodando próximo do ponto de equilíbrio. Mas o que é o outro estado? Eu não consigo entender. O outro estado, o que acontece é que, na verdade, tem duas direções onde ela desce, dois onde ela cresce. Dois, onde ela desce é 2xy, na verdade, porque a energia potencial tem máximo. E 2x pontos, y ponto, ela cresce. Então, o trajetória se conforme assim que ela não desce simplesmente. Ele não desce. Vai ficar preso na hora. Ela fica presa, né? Ela pode ficar presa um pouco para cima e ela também pode ficar presa um pouco para baixo. O que acontece é que ela não quer descer. Tem chance para trajetória tem suficiente geometria que deixa a trajetória ficar no mesmo nível. Primeiro que ela fica no mesmo nível de energia, tá? Aqui. E principalmente ficando nesse nível de energia dá para fugir. Mas quando você corta, na verdade a trajetória que você corta tem dimensão 3. Então dá para as trajetórias se encaixam assim que cada trajetória não foge para baixo. Não foge não para baixo, está falando, não foge para o lado, né? Eles ficam. Ele fica afastado da posição. Ele fica orbitando aqui em cima. Então, pensando em termos de aumento de velocidade angular, ele começa perto da fundo. O aumento, na verdade, o que acontece, essa situação não aparece continuamente da situação com mínimo. Com mínimo quando você tem o mínimo de energia, tudo é bom. Depois, o que acontece é instabilidade. Então, tem um intervalo de instabilidade, mas depois, em algum momento, a geometria muda e ela de novo fica presa. Quer dizer, ele começa aqui embaixo, aí de repente ele faz isso aqui, aí estabiliza aqui. Estabiliza. Isso, pelo sinal, se chama, esse tem um termo, estabilização giroscópico. Cá, né? Deve ser assim. Então, estabilização giroscópica acontece quando não tem o mínimo de energia, mas o sistema ainda está. E isso é exatamente o que acontece com, como você chamou aquele brinquedo? Peão. Peão, da última aula. Peão, ele não tem estabilidade daquele tempo. Porque a estabilidade é a soma de energia cinética potencial. Não tem a energia potencial está no máximo em vez do mínimo, mas ele fica. E pelo autovalores você pode detectar exatamente o parâmetro onde vai ficar. A ideia aí é a mesma do peão, porque no peão a coisa funciona que é uma conta entre a conservação do momento angular com a... momento angular... mas o momento angular é grande, então ele fica. Mas imagina o grandeza do momento angular só fala para você que se começar a cair, ele vai começar a cair devagar. Mas que vai cair ou não? Mas toque de volta, mas esse toque estabiliza ou não? Para algumas velocidades
e estabiliza. Nesse exemplo, para algumas cidades estabiliza, para outros não. Pode determinar. E não, mas se calcular a energia não vai ter mínimo. Um pouco ainda mais interessante, se você coloca a massa na célula. Então, K1 determina essa parte que cresce e K2 determina a parte que desce. Pegamos soma é positiva, que significa que ela é mais para cima do que para baixo. O que acontece é o seguinte. Agora, lambda igual zero, lambda está zero, só em um ponto, em um único ponto. Então, quando ômega quadrado igual ômega 1 quadrado igual K1 pelo M. Tá? Porque o K2 pelo M está negativo. E podemos fazer as mesmo desenho. Então, quando não tem nenhum movimento, os dois autovalores estão um em cima, outro para baixo. Isso pode vir de fórmula, na verdade, pode entender do fato que em uma direção o sistema é estável e outra direção o sistema é instável. Porque dessa direção a massa vai cair se não tem velocidade. E tem o ponto onde alguma coisa vira zero. E o que acontece, na verdade, é alguma coisa desse tipo. A única coisa que você tem que ver é que aquele com sinal mais vai passar no zero. E esse fato é fácil para ver, porque aquele termo livre está sempre negativo. Tá? Então, para fazer zero, tem que pegar mais. Então, a curva que vai descer é aquela que de cima para baixo. Então, o que vai acontecer no plano complexo? Inicial, esse autovalor não é interessante, tá? Ele começa aqui e sempre vai ficar no eixo imaginário. Mas interessante o que acontece com esse mais. Ele começa aqui, na parte real. Depois vira zero em um ponto. Isso acontece, começa então com velocidade zero. Quando a velocidade vira ômega 1, os dois autovalores se juntam no zero e o passam para eixo imaginário. Então, no final, em caso ômega quadrado menos do que então, ômega 1 quadrado, né? Temos instabilidade antes daquele caso. E quando há mais, temos estabilidade. Porque autovalores todos vêm no eixo imaginário. De novo, claro que estabilidade, de novo é de tipo estabilização giroscópica, porque já dá para ver que energia não vai ter, o P, matriz P vai ter também negativo definido. Então, e o que é interessante que acontece, você coloca o massa, ela cai, sim, mas quando começa a rodar, e roda mais rápido
do que a vibração mesmo de massa, ela estabiliza. Não cai mais, não. Isso é muito bom, além de fato que o estabilizador essa estabilização giroscópica é o caso especial de Lyapunov. É o caso de especial de Lyapunov porque autovalores têm parte real exatamente zero e não temos nenhum ferramenta para realmente não tem como energia não tem mínimo, não podemos realmente falar nada sobre o sistema não linear. O que acontece com o sistema não linear é muito complicado. Em geral, não sabemos. Normalmente, cada caso tem que ver separadamente, mas o que podemos realmente falar, o que acontece se você adiciona um pouco de dissipação. Tá? Você adiciona um pouco de fricção. Tá? E para esse caso tem teorema de Thomson-Tedstaev. Com P, não? No Thomson. Com P sem P? Com P. Com E. Esse teorema fala sobre sistema giroscópico com forças dissipativas. Então, vamos adicionar forças dissipativas com matriz D no nosso sistema. Então, o teorema fala o seguinte, que primeiro é o simples, se todas as matrizes M, D e P positivos definidos, sistema estável. Isso é mais ou menos trivial, porque o que está falando é que quando a energia tem mínimo, porque M e P positivos, e ainda tem dissipação que diminui a energia ainda, sistema estável. Tudo claro. Mas o não trivial parte é o seguinte, que se M e D também positivo, definidos, então tem dissipação e tem M sempre está positivo definida, e o P não é isso que se chama não negativo definido. Significa que existe vetor U tal que U, PU vai ter negativo. Existe direção aonde energia potencial está descendo. Tá? Exatamente todos os casos de estabilização giroscópica é esse caso, quando P não é positivo definido. Então, sistema é instável. O que isso quer dizer é todos esses casos de estabilização giroscópica, por exemplo, essa massa que vai ficar, por causa de dissipação muito pequena, ela vai destabilizar.
única coisa que quando dissipação pequena, o autovalores eles pegam material um pouquinho positivos, então a destabilização é lento. Então você pode observar que mesmo a massa fica, mas depois de algum tempo cai. Mas realmente essa observação você pode ver que tem estabilização giroscópica, mas sempre a dissipação mata todas essas estabilizações. E também, naquele caso de mínimo na superfície, você aumenta a velocidade, com primeira velocidade vira realmente instabilidade, a massa sobe muito rápido. Tá? Depois de ômega 2, você tem estabilidade no sistema sem dissipação, mas adicionando dissipação, ela vai subir, mas bem lento. Então, tem instabilidade, mas um pouquinho, matematicamente, instabilidade, mas fisicamente é um pouco diferente, porque a instabilidade só determinada pela dissipação, então quando a dissipação é pequena, então instabilidade é lenta. Então vamos fazer, deixa um momento, e vamos fazer um intervalo antes, porque eu quero abrir o computador. Uhum. Depois. Não, acho melhor depois, pode ser. Agora. Na verdade, eu vou ficar com o computador melhor. Tá? Não, é por isso que eu sou. Yeah. Meu filho é vascaíno, isso tipo, gostei da sua ideia.
Ups. Não, parece que música não vai ter. Aham. Boa parte, não? Deve ser a sexta ou sétima vez que eu vejo esse vídeo na minha vida. Hã? Deve ser a sexta ou sétima vez. Se... É a sexta ou sétima vez que eu vejo Ah, esse vídeo é? na minha vida. Bom, é. Mas tem muita confusão, na verdade, sobre a explicação da... Eu vou falar daquele efeito no curso do vibrações. Uhum. Que tem várias teorias e algumas são possíveis, mas já está certo que é errado. Mas vamos falar. Essa parte do Tahoma Bridge, engraçado, não? Não, eu lembro que as pessoas falam da engenharia que foi ressonância, né? Que é Exatamente que isso está errado. Ah, tá, não é ressonância. Não é ressonância. E foi uma das hipóteses que é ressonância, porque é possível, mas depois que eles calcularam a frequência natural da a frequência natural, também a ressonância, ela aparece por causa de tem que ser força periódica. Força periódica é o vento que tem período que é ridículo, né? Mas outra é que tem estabilidade aerodinâmica, que faz assim, para cima e para baixo. Isso existe, mas o fricção não é aquele que foi feito. Então, isso eu vou... Teoria nós vamos ter. Isso que você fez é perturbação, né? Perturbação de EDO, essas coisas. Começo da aula. Porque eu lembro que tinha as coisas tipo root locus, que eu calculei na engenharia, que era você perturbava a EDO para ver se estabilizava ela. Perturbava? Não entendi não o que você quer dizer. Perturbava, colocava tipo um termo a mais, aumentava algum coeficiente para... Coeficiente. Isso é exatamente o que não ia acontecendo nesse caso. Essa perturbação de coeficiente nós vamos ter ressonância paramétrica. Essa vamos ter em alguns aulas. Mas isso não é ressonância paramétrica. Essa eu vou falar mesmo, porque tem muitos cursos que estou falando que isso Tahoma Bridge é ressonância paramétrica. Não é. Até tem um artigo no American Journal of Physics. É um jornal especialmente, é jornal de pesquisa, mas focado mais no autoestudos na universidade, dos professores. E eles até fizeram um artigo grande sobre Tahoma Bridge, especialmente para fixar isso para professores poderiam que saber que essa não é ressonância paramétrica. Ressonância paramétrica é aquela coisa que também bem famoso que os soldados ficaram mandando na ponte e a ponte caiu. Lá estava a ressonância paramétrica porque tinha mesmo aquela frequência. Né? Aqui não é. A minha ressonância da ponte é natural. Minha frequência de ressonância da ponte é o desabor. Mas isso não é. Isso aqui. Temos que ver. Fechar essa luz. Ó.
com a... Apareceu. A voz não existe, não. Será que é aqui? Bom, como o vídeo é longo, vamos ver ou todo mundo vem. O primeiro, acho que todo mundo viu. Ops. Todo mundo talvez viu já esse vídeo. É o Tacoma Bridge. Então, o que acontecia é... tinha um point e com um vento aconteceram vibrações. Isso é o nosso caso, vibrações, principalmente amplitude pequena, então equação linear pode ser escrita, então nosso tipo de modelo. E tem alguma coisa que fazia essas oscilações funcionar. O Tacoma Bridge ele vai quebrar, tá? Vocês sabem. Né? E, então, bem imediatamente depois que quebrar, estava uma comissão com pessoas bem famosas para entender o que aconteceu e tinha várias hipóteses até agora estão discutindo. Então, uma hipótese que pode ser que o vento estava não estacionado, tinha uma periodicidade que deu ressonância. E isso, no primeiro que isso é estranho para ter esse evento e também não estava observando nada disso. O segundo que é que bem provável é o que existe o que se chama instabilidade aerodinâmica. A instabilidade aerodinâmica é que até quando o ponte está parado, instabilidade aerodinâmica vira vórtices que saem de cima para baixo, então isso está dando uma força para cima e para baixo. Então pode aparecer simplesmente o ressonância também. Isso foi calculado que a frequência dessa força não é algumas vezes diferente do que a frequência do que tem aqui. Então, a questão que tem ressonância ou também ressonância paramétrica nas várias coisas está mais ou menos certo que incluída agora. Mas o que importante é que aparece ainda em muitos cursos de engenharia que pessoas falam que essa é ressonância paramétrica. Isso não é, e se vocês vão ter interesse, você pode fazer busca no American Journal of Physics, algumas 90, não lembro ano, saiu artigo exatamente por causa, um dos motivos foi por causa do fato que nos muitos cursos ainda está tratado esse fato como ressonância paramétrica, que não é. Tem bastante teoria lá. Então, nós vamos, um exemplo muito simples, ver como aquelas oscilações instáveis aparecem sem nenhuma periodicidade de fora. Então, e o fenômeno se chama flutter. Na tecnologia apareceu, necessidade desse fenômeno apareceu principalmente no início do século como aviões, quando primeiros aviões eles foram feitos de madeira,
tá? Mas quando motores estão mais potentes, então cresceu a velocidade, o que acontecia é que o avião estava voando e asa, de repente, começou a tremer e em segundos o avião estava destruído total. Ele foi, em segundos, um pouco tremer e ele quebrava em pedaços. E principalmente até tinha instruções para piloto que ele tem que ir para cima para abaixar a velocidade, mas tremia tão forte que pilotos, na verdade, ficaram desmaiados naquele momento. E essa teoria também que estou falando é mais ou menos a linha como estava resolvido aquele problema também. Vou mostrar outro vídeo. Então, 42, né? esse caso de Point, vamos ver. 40, é. Então, o outro vídeo é um pouco mais... Pena que não tem... Tinha música bem boa aqui. Então... Tinha cachorro, eles tiraram. Tem muitos fenômenos de flauta que você pode ver. Principalmente o sistema é assim: você tem alguma coisa elástica que tem vibrações próprias e você coloca através de vento. E vento tem velocidade constante. E alguma coisa acontece, que instabilidade acontece instabilidade. Essa é outra série de experimentos. Esse vai passar rápido. Todo mundo gosta dessa verdade. Até agora acontecem essas coisas. Sabe? Acontecem, você fazer um cálculo mal. Isso só tem vento. Só vento e começa a tremer. Esse aqui, o avião de verdade. Aconteceu isso mesmo com flauta, viu? Ele, em segundos, ele destrói totalmente. Essa é uma das, mais ou menos, o que acontece. Tem também a aerodinâmica está mais complicada. Depois de isso, entrar no avião, para você ver como entra, cara. Essa é a Ocean Pass que está mostrando que tudo bom. Então, esse fenômeno de flauta, na verdade, é parte bem importante de todos os projetos de novos aviões, claramente. E não é tão simples, pelo sinal, um dos últimos, acho que foi um do Boeing, que acharam o flutter da superfície do parte central, ela tremia. Eles acharam já quando passaram todos os testes, de novo, depois de acontecer, mas não foi tão brabo, mas eu lembrei, mas agora por algum motivo esqueci. Foi recente, tipo alguns 10, 20 anos atrás, acho que foi. Ah, tá. Não, pensei que fosse da agora. Não. Relativamente recente. Então, aparece. Então, esses cálculos, tudo já claro que fazer essa análise, mas é sempre importante para fazer, porque o que acontece. Tem um procedimento de engenharia que evita, que faz um dano nesse flutter, né?
E tem muita coisa. Por exemplo, o fato que os motores estão feitos para frente, assim, muito para frente, é um dos fatores que diminui muito a velocidade do flat. É um dos fatores que, se você coloca para trás, não vai voar para longe. Né? Então, tudo está bem testado, por isso você, quando olha aquelas vibrações, pode ser feliz que tem pouca chance. Né? Tem pouca chance. Mas pessoas trabalham por essa coisa. Mas foi muito brabo no década de 30, 40. Na verdade, começou 20, 30. Especialmente onde a teoria começou. Mas naquele tempo, imagina... Tem um livro de Elementary Matrices, é um livro da década de 30. Não sei como é que eu consegui esse livro, acho que no Old Bookstore, né, da vida, que são de Collier, Duncan e Fraser. São três engenheiros aeronáuticos, né, que falam sobre matrizes, essa parte, mas bem do conceito dos anos 30 e 40. E eles falam sobre essa parte de avionics, né, essa parte de como é que se diminui. É interessante. Deve ter coisa mais moderna. É claro, mas naquele tempo não tinha computadores, imagina. Você tem que achar a velocidade crítica sem computador. E eles conseguiram fazer isso. Pelo menos com algum aproximado, né? Mas estava bem de forma clara para ver, por exemplo, o que você tem que fazer. Aqui é fato motor para frente, asa para trás. Na verdade, tem outro motivo, mas o que tem que fazer, aonde tem que colocar mais, fazer mais forte, o que não precisa fazer forte. Também outra parte que colocar o peso no final do asa ajuda muito também. Por isso tinha esses aviões com comunicação assim. É muita coisa interessante. Então, tudo isso sobre esses modelos. Os modelos são diferentes, mas os modelos iniciais foram exatamente daquele tipo de M com 2 pontos, mas com essas forças. Mas então vamos ver Flutter. Né? O força aerodinâmica, normalmente o modelo simples que determina tudo nós vamos modelar um pouco mais simples até que isso, mas eu só quero lembrar a forma geral de oscilações pequenas, que tem todas essas forças e normalmente o força aerodinâmica, se ela está aproximada naquele jeito, a parte mais importante aonde ela entra é aqui. Tá? Essa nossa matriz N de força circulatória ou não conservativa, que é dependente da posição. Ela entra aqui e assim todo fenômeno começa. Então nós vamos ver, na verdade, olhar na verdade só para um exemplo específico. Principalmente, já vocês viram que pode ser qualquer sistema que tem flutter. Na verdade, eu até cortei, mas sumiu. Na verdade, o que acontece, você pode colocar, também isso você observou, colocar um plano elástico e fazer o vento de um lado, assim. Tem que cortar, cortei, mas esqueci. Papelzinho vibra, na verdade. Então, você faz assim e tem vibração. Né? Então, vamos olhar alguma coisa parecida desse, porque é todos asas, todos está como bridge, mais ou menos tudo é do mesmo jeito. Então, nós temos aquela bandeira rígida
e com vento chegando daqui. E se essa bandeira rígida, vamos ver o seguinte, vamos supor que ela pode rodar, e também o que também é importante é que ela pode ter também fricção. Então ela roda e também vai para lá, para cá. Se olhando de cima para baixo, o sistema pode ser escrito na forma seguinte. Se de cima para baixo. Então, vou já colocar. Não estou muito bem para fazer desenhos. Então, olhando de cima para baixo, tem o corpo rígido com massa M e tamanho L. Ele pode ser feito, pode fazer rotação com ângulo alfa e também y. E também aquele ponto pode ir para cima e para baixo com coordenada y. Tá? E esses dois movimentos eles estão controlados pelo alguma elasticidade. Tem elasticidade pela rotação, tem elasticidade pelo de fricção. Vamos colocar a constante daqueles molos K1, K2, tem Y. Então, mais ou menos tem tudo, faltando só a força aerodinâmica. Então, o vento vai ir desse lado, com velocidade V. Exatamente esse caso que eu mostrei, você vento sair desse lado, mais ou menos acontece essa parte. Então, a força, normalmente, a força que a aerodinâmica, você pode ser aquela modelagem dessa força é uma forma mais simples seguinte, que primeiro que podemos assumir que a força está aplicada exatamente no meio do plano, lógico, né? E claro que se o plano é assim, ela vai ser exatamente para cima. Essa força aerodinâmica. A fórmula dessa força, o que ele determina ela? Primeiro, o φ deve ser fora do zero. Tá? Então, a forma linearizada é φ pelo constante. E constante normalmente está escrito como constante aerodinâmica pelo V quadrado e φ. V quadrado é o seguinte, V quadrado determina a energia cinética do vento. Por isso ela entra aqui com parâmetro e proporcional do φ. Então, quando φ é positivo, ela bate para baixo, φ negativo bate para cima. Então, força não tem nenhuma periodicidade na força. Então, vamos escrever equações de movimento. Na verdade, nós sabemos escrever equações de movimento para pontos materiais. E uma parte que eu não falei, não vou falar no curso, é do mecânica do corpo rígido. O corpo rígido, além de coordenados, tem também determinado pela orientação, pelo ângulos. Então, talvez vocês
tiveram já no curso aquela parte da mecânica que determina o movimento de corpo rígido. Eu não vou falar isso, mas você pode ver, por exemplo, no livro de Landau, esse capítulo pequeno. Mas eu vou mostrar como a equação de movimento está determinada para esse corpo rígido específico. Então, algum sentido do corpo rígido você vai ter. Então, temos que achar primeiro equação de momento. Então, temos que achar energia cinética, energia cinética e forças. Vou começar com energia cinética. Esse é nosso... Como vocês chamariam isso em português? Essa parte rígida. Bara. Tá. Essa bara, você tem comprimento L. Então, vamos chamar um pedaço pequeno de X, onde X está indo ao longo de bara. E esse pedaço de X tem massa daquele pedaço é ρ de X, tá? Onde ρ é massa pela altura. Então, a velocidade daquele ponto de X, então o T vai ter igual 1 dividido por 2 de soma de energias cinéticas de cada daquele pedaço. No nosso caso, soma integral de 1 até L pelo massa, velocidade quadrada de x, tá? Então, velocidade quadrada pelo massa. A massa é ρ de x. Bem simples. Agora, velocidade fácil para achar é velocidade y ponto. Y é a velocidade desse ponto. Mais a velocidade por causa de rotação. Mais L pelo φ ponto. Tá? X pelo φ ponto. X pelo φ ponto. Certo. Então, T igual a 1 pelo 2. Vamos abrir ρ m pelo L. É constante. Integral 0L. Y ponto mais x φ ponto quadrado dx. Tá? Simplesmente substituir V daqui. Agora vamos abrir o quadrado. Tá? E calcular a integral bem fácil. Aqui vai ter y ponto, não depende do x, tá? Então, y ponto quadrado pelo L, que é dx de 0 até L. Daqui vai ter 2x, integral de 2x é x quadrado. Mais y ponto φ ponto L quadrado. O x quadrado de 0 até L. Certo? E integral de x quadrado vai ter x cubo pelo 3. Então, φ ponto quadrado, L cubo pelo 3. Tá. Dx. Dx não tem.
Finalmente, só abrir o produto. O primeiro termo vai ter m pelo 2y ponto quadrado mais m pelo 2 y ponto ele phi ponto. Não, coloco ele aqui. Mais tá certo. E se você sabe do corpo rígido, esse coeficiente é exatamente o que se chama momento de inércia. De Bara. Então temos energia cinética, energia potencial está bem simples porque as forças potenciais é de uma mola e de outra mola. Tá? De primeira mola é K1 pelo 2y quadrado e da segunda mola vai ter K2 pelo 2 φ quadrado. Uma determina oscilações vertical, outra elasticidade de rotação. E ele igual T menos 1. T menos U e precisamos de equação de movimento. D dt, dl. Primeiro vamos pegar com y, né? dy ponto menos dl dy. Essa é a nossa equação de Euler-Lagrange. E ao lado direito vai ter força aerodinâmica. Essa força que ainda não colocamos. Vamos esperar calcular essa força. Eu calculei y porque vai ter força aerodinâmica no cada equação, a y e a φ. Então, o segundo vai ter d dt, dl dφ ponto, menos dl dφ igual a φ. É fácil calcular a parte esquerda. Daqui vai surgir my ponto, como sempre, com mais ponto. E esse termo vai dar, metade vai ficar, então vai ter ml pelo 2 φ 2 pontos. Esse é o primeiro termo, certo? E o parte do segundo termo vem do energia potencial, já se lembra que isso aqui simplesmente mais ky. Pegando derivada desse termo pelo y. Igual f a y. E no segundo lugar vai ter ml pelo 2y, 2 pontos, mais ml quadrado pelo 3. O 2 vai sair. Φ 2 pontos, mais K2 φ. Essa é já uma coisa típica. Agora, a força, como achar as forças ao lado direito? E a forma
muito bom fazer isso é lembrar aquele fato que eu falei bem no início, é que trabalho de cada força é o mesmo se você escreve esse trabalho em qualquer coordenadas. Tá? Eu já mostrei isso diretamente da equação de Euler-Lagrange, que você pode, trabalho de qualquer força, você pode escrever em qualquer coordenada, ela vai ter a mesma. Então, a força está aplicada no meio. Tá? Se o movimento, se esse meio faz movimento pelo ΔH, então o trabalho daquela força vai ter menos FA ΔH. Que força olha para baixo, ΔH para cima. Aqui foi menos C V quadrado φ ΔH. Essa é a nossa força FA. Mas se escrito em termos de... Se escrever ΔH em termos de nossos coordenados, em termos de φ e y, tem que ver que ΔH é, na verdade, ΔY mais L pelo 2 Δφ. Tá? Essa coordenada de H é o movimento de todo o sistema, mais L dividido por 2, onde é metade, pelo ângulo. Pelo seno do ângulo, mas linearizado o ângulo. Então, vamos colocar isso dentro de expressão. Menos CA V φ pelo ΔY menos CA V φ L pelo 2 Δφ. E agora, isso é a mesma coisa, isso já forma como trabalho escrito em termos de nossos coordenados. Então, essa primeiro vai ter FAY ΔY, FAY φ Δφ. Então, achamos as forças. FAY é menos CAV φ, e FA φ vai ter menos L pelo 2 CA V quadrado, V quadrados, né? Φ. É muito aquele jeito para achar forças. Um jeito muito bem estruturizado. Se você coloca trabalho, você sabe escrever trabalho em alguns termos que você conhece. Então, como força aplicada no meio, você sabe que trabalho é força pelo deslocamento do meio. E depois você escreve tudo nos seus coordenados e assim acha força. Isso, assim como evitar erro. Então, finalmente, vamos substituir tudo dentro de equações. E vou escrever tudo de novo. M, Y, 2 pontos, mais... K1Y. E essa força vem ao lado direito, menos AY. Então, quando ela volta ela volta com a mais. Volta à esquerda, vai ter a mais CA. Primeira equação.
aqui y. E segunda equação. Então, bem. Então, finalmente, estamos vendo que o nosso sistema tem a forma de M com 2 pontos, mas não tem forças que dependem do velocidade. Só tem aquela parte aqui, onde o vetor que é y∈φ. E agora podemos achar matriz M é esses coeficientes. Então, M L pelo 2, M L pelo 2, M L quadrado pelo 3. Ela está definitivamente positivo definido. Pode provar, mas tem que ter. E a matriz P mais N, ela tem forma K1 CAB quadrado 0 K2 mais L tá? Então dá para ver que não é simétrico, tá? Não é simétrico, aqui 0, aqui não é 0. Então tem entrada de P, entrada de N. Então isso que a força aerodinâmica faz, ela está dando entrada no forças não conservativas N. Vou deixar aqui. Bem, temos sistema. O outro passo é achar autovalores. Então, lembra que autovalores você acha do equação característica. No nosso caso, é assim. Vamos jogar tudo para dentro. Então, vai ter M lambda quadrado mais K1 aqui. Lambda quadrado. Quadrado. K2. Bem, determinante é esse produto. Essa M está multiplicado pelo lambda quadrado. Cada elemento pelo lambda quadrado. Tá? E P mais N é... da onde o lambda quadrado surge? É porque você lembra que a solução você determinava como Q igual vetor U pelo E lambda T. Tá. Temos que multiplicar termos na diagonal menos termos fora da diagonal. Essa parte que
é mais importante do que pulei um pouquinho. Eu vou multiplicar. Na verdade, é bem claro, tem que multiplicar isso menos isso. Eu vou fazer no meu jeito só para ficar mais rápido, porque então, melhor de tudo, eu vou escrever o exposto, né? Então vai ter m quadrado L quadrado pelo 12 quadrado. Isso que vai acontecer com lambda 4. O termo com lambda 4 vai ter dessa forma, mas o termo lambda quadrado vai ter m pelo lambda quadrado pelo 3K1 mais K2 tá? E o último termo vai ter K1, K2, K2 mais CALV quadrado. Bem. Falta escrever a solução. De novo, lambda quadrado é a equação biquadrática, então dá para resolver explicitamente através de lambda quadrado. Eu, de novo, escrevo solução. Né? Que é salvar equação quadráticos. Todo mundo sabe, mas quando salva, faz erro. Né? Então, melhor escrever no papel. Tá. Acabou. O que acontece é o seguinte, que você está vendo que o que acontece, o V só aparece, velocidade só aparece aqui. É o único lugar onde velocidade entra. E o que acontece com V, quando o V cresce, essa parte que é constante positiva com menos, ela diminui, o discriminante diminui, até vira negativo. Então, de número positivo que estava com V0, você pode ver que é positivo, o raiz quadrada vira negativo em algum momento. Agora, esse termo é constante, é real. Tá? Então, o que acontece com lambda quadrado? Tinha dois termos e quando V estava 0, os dois lambda quadrados estavam negativos.
Depois de provar que é negativo, mas é claro porque com velocidade de vento zero, o sistema é estável, então lambda quadrado, os dois têm que ser negativos. Agora, quando V muda, o que acontece é o raiz quadrado vira complexo. Então, acontece é... E quando ele vira complexo, passando pelo zero. E quando ele está zero, os dois estão igual. Na verdade, tem... É assim. Tá? E depois, o parte real está igual a mesma, essa parte real. E tem também, aparece parte complexa. Essa não acontece em algum valor V estrela. Porque o V, quando V cresce, em algum momento, discriminante vira zero. Então, vamos colocar tudo isso lá no complexo de lambda. Então, inicialmente tinha 2 lambda quadrados negativos. Então, isso significa que tem 4 lambdas imaginários. Melhor vamos colocar eles um pouco mais distantes um de outro, para ter um desenho melhor. Um estava aqui, outro estava aqui. Então, esse é V0. Quando a velocidade cresce, eles se aproximam, ficando negativos, tá? Então, eles se aproximam pelo... Vou dar... Pelo eixo imaginário. Até com velocidade de V estrela viram igual. Quando V é zero, o sistema está estável. Não, zero não. Quando é zero, alguma coisa então. Alguma coisa. Não, olha, tem esse termo assim, mas ainda. Tá, tem assim. Não anula. Então, como essa velocidade V estrela, eles juntam e depois viram complexos. Então, complexos, eles saem fora do eixo imaginário. Então, o que você está vendo é que temos estabilidade quando V está menor do que V estrela. E quando V vira maior do que V estrela, tem autovalores ao lado direito e temos instabilidade quando V é maior do que V estrela. A mais do que disso, o autovalor, logo depois de estabilidade, autovalor que é estável, ele tem parte imaginário finito. Então, e parte imaginária determina frequência. Então, o modo como instabilidade acontece, ela tem frequência certa, determinada pelo sistema. Tá? Então,
quando V igual a V estrela, lambda igual I ômega estrela. E essa ômega estrela é a frequência de Flutter. Essas oscilações que eu estou vendo logo depois de instabilidade, a frequência está determinada pelo esse ponto. Então, você está vendo que não tem nada o que estava periódico no sistema, não tem nenhuma ressonância, não tem nenhuma força, mas como o sistema, como a força não é conservativa, como essa parte que tem parte não simétrica, ela pode determinar o negócio desse tipo, o autovalores para sair do eixo imaginário, de algum ponto fora do zero, e acontece o Flutter. Agora, um pouco adicionar é o caso, como se grano de sal, é que essa estabilidade aqui foi caso especial de Lyapunov. Então, nós falamos que aqui tem estabilidade, mas, na verdade, não sabemos exatamente que estabilidade, porque sistema física não linear, essa é só parte linearizada. Temos estabilidade, mas com autovalores sem parte real, exatamente imaginário. Então, eles podem dar termos no linear pode destabilizar, estabilizar o sistema, não sabemos. E, na verdade, o que acontece na prática, a razão para isso acontecer é porque o modelo de força não é muito bom. Na verdade, se você coloca essa força no modelo mais certo, a força vai dar em todas as matrizes. Então, quando vai entrar em todas as matrizes, também essa simetria que presa autovalores exatamente no eixo imaginário vai ser perdida. E o que acontece, em vez de aquele cruz que tinha, o que aparece é que primeiro no parte V igual a zero, autovalores vão ficar um pouco para a esquerda, porque tem dissipação. Um pouquinho. E eles vão ter algum movimento desse tipo. E ali, então, parecido, mas eles vão sair exatamente do lado esquerdo para o lado direito, em algum V estrela, e essa é a velocidade de Flutter. Mas aqui já não tem problema de Lyapunov. Essa é só para falar que, na verdade, o que acontece com força, com modelos mais melhores, é que eles estão dando também dissipação e essa cruz vai se deformar um pouquinho e esse problema vai ser resolvido de caso especial. Mas até com caso especial de Lyapunov dá para pegar esse efeito de Flutter. Tá mais ou menos claro, né? Então eu vou dar exercícios agora. Exercícios não vão ser muito complicados. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Vamos ver o potencial do sistema daquela forma assim. Você lembra? É a cobra comendo elefante. Né?
Mas com mínimo aqui no meio, com mínimo aqui no meio. Então, o problema é portreto de fase. Tá? Então, no portreto de x ponto, mostrar aqueles trajetórias também com direções. Segunda também é simples, ela bem parecido do que tinha no que eu mostrei, só em vez de 2 massas tem 3 massas. 3 massas, 4 molas. 3 massas, 4 molas. E então, para achar frequências mais autovetores. Então, achar oscilações desse sistema, em outras palavras. Então, qual frequências e qual autovetores. E o último, aí não tinha que tirar esse desenho. E o último é esse nosso desenho com bara. O que estava aí seguinte, né? Eu tinha K1, K2, Y. Tudo mesma coisa, só que o vento vai bater de outro lado. E a diferença é que a força aerodinâmica vai ter a mesma, só que olhando para cima. Principalmente CA, coeficiente CA muda o sinal. Então, a questão é análise de estabilidade. Análise. Na verdade, o que você vai ver é o efeito que se chama, engenheiros chamam essa divergência. E acontece mais ou menos assim. Vou pegar esse papel. Mas dá para ver com autovalores. Bom, foi bom com o tempo, né? Então até. Pelo sinal. No semana que vem temos o carnaval. Então, sexta está, como eu entendi, sexta não vai ter, não? Mas o quarto tem, né? Eu entendo que é assim, né? Se você quer os exercícios que você deu, você pode sempre entregar. Eu aceito, então. Pelo sinal, eu falei que eu falei que o exercício deve ser antes do carnaval. Não, isso é cancelado, tá? Porque eu pensei que o carnaval vai ter no final do mês. Porque vai ter esses exercícios, vai ter mais um exercício ainda para ondas. Não, mais 2, porque eu ainda tenho o exercício paramétrico, que acho que vamos acabar até, e depois vai ter ondas. Tá. Até 4. Mas carnaval não é semana que vem. Então foi mais cedo para falar sobre isso.